Então tá. Muito bom dia, Brega. A gente está aqui Bom dia, Grinaldo. No Café IPEM. Recebendo aí o Brega, que é nosso amigo. A gente tem começado uma caminhada de amizade. É sempre bom ter essa prosa, um café. Quem diz que a internet não vale a pena, eu digo que vale, porque a gente começou conversando assim, né? Inbox, né? Inbox. Ali, né? Até que aterrissamos no abraço, né? Um abraço. E na convivência. Verdade. Tem sido bom. Eu até tenho dito para alguns assim, que alguns lugares por onde eu tenho ido, e aqui é um desses, né? Eu venho e fico na sua casa, eu me sinto em família. Então, as conversas fluem naturalmente, né? Em meio a um café e outro, em meio ao pão e o vinho, em meio a... Né? As coisas vão fluindo. E queria assim propor para a gente... Aí, tem um tema que nesses dias aí tá em pauta no Brasil, né, Brega? E eu sei que eu conheço alguns lá da Estação do Caminho de São Paulo que estão envolvidos nessa questão toda de uma quebra de muitos paradigmas, a gente falando de um fundamentalismo religioso, né? E provavelmente, e realmente, certamente, a gente tem muitos temas, né, para falar ou para pôr em pauta, talvez que seriam mais interessantes, eu poderia dizer assim. Mas eu tenho a impressão, Brega, que parece que a igreja ela sempre fugiu muito de alguns assuntos mais polêmicos, né? Esse, no decorrer da história, sempre foi, né? E agora a gente tem visto aí a questão desse fundamentalismo religioso, tratando a questão religiosa, evangélicos, o grupo LGBT, essa coisa gaysista, esse assunto todo, né? E a minha pergunta inicial nesse nosso café, nesse bate-papo, o que tu vê a questão entre o amor incondicional e a conivência? Onde nós estamos se tratando desse assunto que está rolando no Brasil agora, né? De evangélicos, gays, LGBT e esse assunto todo, onde tu colocaria o amor incondicional com a conivência? Eu diria assim, primeiro eu acho que nós estamos no meio de caminho, né? Entre o amor incondicional e a conivência. Eu acho que nós nos encontramos no meio do caminho, nós estamos em plena ebulição, em plena efervescência não só da discussão do tema, mas do aterrissar esse tema no cotidiano, né, onde as coisas estão acontecendo. Então, você tem, óbvio, e eu faço parte desses que não é defender a palavra correta, porque o amor não precisa de defesa, ele né? Mas eu faço parte daqueles que acreditam num amor incondicional levado às últimas consequências, né? Amor in extremis, né? Seja para quem for e sob quaisquer condição que seja, né? Então, para mim, o amor é a força mais poderosa que existe na Terra, e ele é e será sempre para mim a mola propulsora para nos colocar diante
daqueles que precisam ser amados, daqueles que precisam ser acolhidos, enfim. Então, eu não colocaria nenhuma condição para amar ou me deixar amar, ou viver nesse ambiente do amor. E quando você, óbvio, transita pelo caminho, por esse caminho do amor, mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com situações em que você terá que discernir sobre se o amor que você está doando, ele é naquela situação, e pode ser naquela situação uma conivência com aquilo que deveria ser contido ou confrontado, né? E eu acho que essa é uma hora sempre muito crítica, né? Porque quem ama, ama. Quem ama, ama. Esse é o condicional. Ponto. Né? Agora, em algumas situações, você terá que usar o amor como ferramenta, como caminho, como instrumento para um confronto, para um constrangimento que para mim não deve ser menos amoroso. Aliás, o que para mim produz mais efeito são aqueles constrangimentos causados pelo amor, né? Aqueles confrontos causados pelo amor, né? Esses confrontos sempre são os que trazem melhores resultados, porque qualquer confronto ou qualquer constrangimento que venha carregado de outros sentimentos, de estranhezas, né? Seja de ódio, de raiva, de amargura, de ressentimentos, de vinganças ou coisas que o valha, nunca vai produzir o efeito que se quer quando se confronta, quando se constrange alguém a algo, né? Então eu acho que fazendo o caminho do amor, de quando em quando você vai ter que fazer uma escolha entre constranger alguém amorosamente a rever a sua própria vida, rever seu próprio pensamento, rever a si mesmo, rever as suas relações, enfim, mas que não aconteça senão tendo como pavimento o amor. Então, assim, respondendo mais objetivamente, eu acho que entre o amor incondicional e o amor conivente, nós estamos no meio do caminho, e talvez seja nesse meio de caminho que a gente tenha que se conduzir, né? E em algumas situações específicas você ser mais incisivo, mais prático, mais objetivo, mais com amor, né? Não deixando de lado o amor e tentando tratar de situações de maneira desamorosa. Acho que não é saudável isso. Mas respondendo, acho que nós estamos no meio do caminho. Entre uma coisa e outra, a gente está no meio do caminho, ainda com expectativas, né? Do tipo assim, onde é que isso vai dar? Né? Interessante que há poucas semanas atrás eu falava, alguém falou até, me disse assim, parece que foi uma palavra profética, né? Mas houve um sábado que eu falava sobre isso, que a gente está num tempo onde parece que em nome da fé estaremos chegando num tempo onde literalmente alguns iriam afrontar, confrontar e bater literalmente pessoas na rua em nome da fé, né? Ou em defesa da fé, porque eu percebo que é o que tem ocorrido nesse tempo. O ódio, ele gera ódio, e eu posso defender a palavra em nome do amor, eu posso defender ela em nome de qualquer outra coisa, entende? Isso foi no sábado. No domingo a gente viu aí acontecendo no Brasil. Não cheguei a falar sobre isso contigo, assim, nas nossas conversas, mas aquela menina de 11 anos que foi
agredida, né? Então, quer dizer, um dia depois, né? E as pessoas falaram, olha só. E eu percebo que a gente está nesse ponto aí no Brasil, né, de um ódio gerando ódio, né? E isso tem sido alimentado, né, essa coisa toda terrível. O que eu lembraria, né, Agrinaldo, nesse ponto, por exemplo, que nós, digo nós, aqueles que abraçaram a fé cristã, aqueles que abraçaram o Evangelho como boa notícia da parte do Eterno para toda a humanidade, se distinguem de qualquer outra religião, eu digo no sentido de quem estuda as religiões, por exemplo, né? A fé cristã nunca, em nenhum momento, foi a fé de exigir daqueles que se converteram ou daqueles que aderiram ao movimento cristão que matasse alguém pela causa, mas sempre ao contrário, né? Jesus propôs que, em alguns casos, poderíamos morrer pela causa, matar nunca. Morrer pela causa, matar nunca. Até há uma história, um relato histórico, e histórico com H, né? Do pessoal da OM, do navio Dulus, né? De que aportando o navio numa região de muçulmanos, foram recebidos por um grupo de muçulmanos dizendo que por Alá matariam, e o grupo de dentro do navio dizendo assim: nós por Jesus morreríamos. Então, assim, a nossa fé, e aqui eu entendo que os muçulmanos que disseram aquilo talvez não tenham lido o Alcorão corretamente, que parece-me que o Alcorão não propõe violência. À medida que tenho conversado com muçulmanos, eles mesmos discordam daqueles que têm agido com violência no nome da fé, mas posso falar de mim, que sou um cristão, eu não encontro em nenhuma expressão bíblica algo que me encoraje que eu, para defender a minha fé, o livro no qual eu creio, a comunidade a qual eu pertenço, o corpo doutrinário ao qual eu livremente me submeto, tenha que agredir alguém. Não há nenhum. Todas as expressões que eu vejo, sobretudo no Novo Testamento, né, desde os primeiros dias da caminhada daqueles a quem Jesus chamou, eles estavam muito mais dispostos a abrir mão de si mesmos, até porque o convite era esse, aquele que não negar a si mesmo, e em algumas situações poderia significar entregar a própria vida, como o próprio Cristo entregou, né, em favor dele, mas nunca para defender, mas nunca matar para defender a fé. Então, assim, o que está acontecendo hoje, que você está se reportando, sejam lá quais forem os grupos, as facções, as justificativas, os interesses, as demandas, as provocações, enfim, seja lá quais forem, nada, absolutamente nada, justifica qualquer tipo de agressão, no meu ponto de vista, nem verbal, nem asperezas verbais. Eu não consigo admitir, eu não consigo compreender asperezas verbais para quem fala da fé cristã. Não consigo admitir isso dentro do meu coração, né? Então, eu repudio o que está acontecendo. E acho que o nosso trabalho é construir uma nação laica,
livre, onde quem quer que seja adote para si, segundo a sua própria consciência, a fé que lhe propõe, que lhe seja melhor. Parece que a gente vê isso em Jesus. Não sei se exatamente a gente poderia usar essa palavra, aspereza, mas a batida dele sempre foi contra a religião, né? No sentido, vocês não aprenderam que o pai falou, não era contra o sistema ou as pessoas, né? Mas parece que ele era duro, essa é a impressão que nós temos, né? Ele era assim duro para aqueles que compreendiam a fé e queriam enfiar a goela abaixo de uma maneira ou de outra naqueles que não compreendiam a fé. E parece que é isso que a gente está vivendo hoje. Na verdade, a única vez que você vê o Senhor agindo com aspas, né, violência, né, ou com agressividade, ou numa reação de ações, né, foi contra religiosos, e sobretudo naqueles que transformaram aquela que ele diz antes, né, a minha casa, né, vocês fizeram da minha casa da religião um negócio, um mercado. Assim, isso é absolutamente inadmissível, e ele age duramente, né, para com isso. Para mim foi a única vez, porque contra nenhum pecador, por pior que seja, desde a mulher adúltera até o ladrão do seu lado na cruz, ele age absolutamente misericordioso, gracioso, generoso. E até essa mulher adúltera, eu sempre vejo esse texto dessa forma, uma questão de metanoia acontecendo nela, porque ela não veio espontaneamente para Jesus. Não. Trouxeram ela à força e jogaram. Essa mulher aqui foi prega em adultério, o que tu diz? A lei diz que ela deve ser apedrejada, e Jesus então fica lá fazendo as coisinhas e dizendo: tá bem, quem não tiver pecado, então joga a primeira pedra. E o interessante é que eu costumo dizer que Jesus corria um risco grande ali, porque a partir da primeira pedra todas as demais sairiam. Sim. E poderia alguém ter lançado? Poderia. Alguém ter lançado essa primeira pedra. E essa transformação na vida desta mulher não foi porque ela foi voluntariamente, mas ela foi deixada aos pés dele para ser apedrejada. E o amor que Jesus põe para cima dela, né? Sim. É que passa ela ter uma nova vida, passa ela ter uma vida transformada, ter uma metanoia. Essa metanoia acontece a partir do ponto do amor. Né? Então parece que o amor ele sempre vai estar antes, até mesmo parece que do arrependimento. Na verdade, assim, ele uma expressão que o próprio Paulo usa aos irmãos romanos, né, quando escreve assim, ele diz assim: não esqueça, é a bondade de Deus que vos leva ao arrependimento. É a bondade de Deus, é o amor de Deus, é o coração acolhido que se constrange diante dele. E o coração acolhido ainda no estado de pecado, né? Ainda no estado de transgressão, de rebeldia. Né? Esse coração, uma vez acolhido amorosamente, tende a responder ao amor
também amorosamente. Que essa parece-me uma das expressões mais lindas da conversão, né? É um coração que responde ao amor de maneira amorosa, né? E se submete ao amor de maneira amorosa, né? Então, esses episódios, né, deixa muito claro quais deveriam ser os caminhos que nós, nas situações mais tensas que nós venhamos a viver, e as questões mais complexas, né, que nós venhamos a viver, antes de tratarmos delas a partir de doutrinas, a partir de regras, né, a partir de leis, enfim, tratá-las a partir do amor, porque o amor ele vai pavimentar esse caminho para o arrependimento e para as mudanças. Como eu sei que tu tem pessoas que caminham lá contigo na estação de São Paulo, que têm sido aí homossexuais, né? Tem chegado com essa realidade na vida, tanto homens como mulheres, né? Como tem sido essa experiência? Tanto nós ouvimos as pessoas falar que a igreja ela é um lugar aberto para receber, né, todas as pessoas. Isso nós ouvimos desde sempre. Desde sempre. Já nascemos na barriga religiosa, se a gente pode dizer assim, ouvindo isso, mas na realidade não é assim. Nós conversávamos no carro agora há pouco, uma coisa muito clara, até mesmo a questão de, infelizmente, algumas vezes a igreja não sabe nem inserir um novo contexto, até mesmo alguém que veio antes de uma vida de drogas, tal, ela não sabe fazer essa ressocialização, né? Muitas vezes, claro, existem os centros terapêuticos que têm sido de grande valia, de grande, né? Mas o depois parece que existem dificuldades, a igreja não sabe ressocializar, bom, a sociedade muitas vezes não sabe ressocializar. Então, qual tem sido a tua experiência com essas pessoas que vivem nesse contexto de vida e que participam, que estão lá, que estão, tanto homens como mulheres, né? Como tem sido essa experiência, assim, né, para ti? Então, primeiro assim, ao que eu me propus, né? Eu me propus, à luz do que eu entendo do Evangelho, à luz do que eu compreendo do Evangelho, à luz daquilo que eu entendo que o Evangelho tem como proposta para a humanidade, de lidar com as pessoas na categoria dos humanos. O Evangelho se propõe lidar com as pessoas na categoria dos humanos, não necessariamente segundo suas práticas, segundo suas condições sociais, crenças, valores, etc. Na categoria dos humanos. Então, e é na tentativa do resgate da humanidade plena que eu me relaciono com qualquer pessoa, inclusive com aqueles cuja orientação sexual é a homossexualidade. Levando em conta que eu não compreendo todo esse universo. Eu não tenho respostas para todas as complexidades que têm a ver com este universo. Mas eu sei que por trás de cada um deles ou delas há um ser humano. E é nessa categoria da humanidade que eu me relaciono com eles. Na prática, desde os primeiros momentos, quando nós começamos nossa comunidade, o Caminho de São Paulo, nós estávamos
abertos a receber quem quer que seja, com os rótulos, né, que a sociedade lhes impõe, sejam eles quais forem, e nos sentarmos todos juntos ao redor da mesa e juntos nos submetermos ao Evangelho, na expectativa de que, se há algo em mim ou neles, ou em quem quer que seja, que ali esteja, que precisa ser mudado, o Evangelho é o poder de Deus para provocar essas mudanças, e não aquilo que eu entendo, aquilo que eu gostaria. Não, o Evangelho tem poder em si só para isso, há aqueles que se submetem ao Evangelho. E aí vem toda uma... na verdade, nós temos que vencer nossos próprios impedimentos, nossas próprias aversões a algumas situações, nosso próprio olhar a respeito dele. Então tem esse despojar-se, né? esse se abrir para se dar ao diálogo, ao encontro, ao abraço, ao entendimento, e com uma disposição para servir naquilo que eles entendem que podem e precisam ser servidos, né? Não necessariamente com aquela expectativa de que no dia seguinte, ou daqui a 1 ano, 2, 10, eles mudem a sua orientação sexual. Isso depende deles e daquilo que o Evangelho fizer neles, ou no que eles entenderem diante de Deus que deve ser a sua conduta. Não serei eu que farei isso. Então, nós criamos um ambiente favorável aos relacionamentos, favorável ao encontro, favorável à convivência, sem brincadeiras, sem ironias, sem deboches, sem zombarias, sem provocações, sem insinuações, sem mensagens subjacentes, subliminares. Não, é uma abertura para uma convivência, inclusive para os assédios que existem à medida que você está numa comunidade, né? E todos estão ali vão expostos a si mesmos, né? E ao outro. Então nós nos dispusemos à convivência, né? Respeitosa, digna, né? Amorosa, mas aberto àquilo que poderiam ser as questões novas que nós desconhecemos, né? Então essa era uma disposição, e é o que vem acontecendo. Posso lhe ser, e sou sincero em que, em nenhum momento, já são 9 anos de caminhada, em nenhum momento nós tivemos qualquer incidente que tivesse a necessidade de algum tipo de intervenção proibitiva, limitadora, fronteiriça, nada. De ambientes. Nada. Não, em nenhum momento houve constrangimentos de ambas as partes, em nenhum momento. Nos tratamos como irmãos, como seres humanos, lidando cada um consigo mesmo e os seus pecados e as suas rebeldias e as suas complexidades de alma, como qualquer ser humano, né? Eles com as deles, eu com as minhas, né? E tentando na convivência buscar novas soluções para questões novas, novos entendimentos para novos pensamentos, novas ferramentas para questões que ainda nós não tínhamos ferramentas, cura para quem precisa ser curado, alívio para quem precisa ser aliviado, encorajar essas pessoas a encontrarem respostas que elas mesmas não têm. Então eu diria assim, nós temos um trabalho muito grande nesse sentido, antes
de irmos para provocações, para agressões, para fechar a questão a respeito dele. E a partir dessa convivência, desse caminhar juntos, dessa disposição das partes, né, nós temos tido respostas, eu diria assim, muito positivas, muito boas. E isso, óbvio, é que suscitou nesse último momento, né, dessa edição da Parada Gay, que se tornou um evento na cidade de São Paulo, para o Brasil todo e para fora do Brasil, já que vem gente do mundo todo para participar. E na verdade a Parada Gay, como a Marcha para Jesus e como outros eventos que acontecem em São Paulo, elas se tornaram eventos da agenda cultural da cidade. E a partir do momento que elas se tornam esses eventos, elas ganham também outras configurações, outras conotações. Há muitos amigos meus homossexuais, por exemplo, que já não participam mais da Parada Gay, entendendo que ela deixou de ter, como nas primeiras edições, uma configuração de tentativas de mudanças, de reconhecimento, de luta contra o preconceito, contra a discriminação, etc. Então, isso a partir do Evangelho. Deixaram a partir do Evangelho que começaram a ouvir. Então assim, há uma luta hoje por direitos e por responsabilidades também, enfim, que é lutada, mas sem serem bandeirosos, né? Mais em off, mais nos bastidores, mais nas engrenagens da vida, no sentido de resgatar a dignidade dos seres humanos que vivem essa complexidade, seja ela admitida ou não, né? Mas já não veio na Parada Gay uma ferramenta para isso, né? Mas, de qualquer maneira, a nossa caminhada de amor, amizade e relacionamento saudável com os de orientação homossexual suscitou nessa última edição a participação de alguns dentre nós. Não foi algo que o Movimento Caminho da Graça ou o Caminho São Paulo, o qual eu sou o mentor, produziu, tenhamos nos reunido para, não, dessa vez nós vamos, não, ela brotou naturalmente a partir de alguns queridos que caminham conosco, não é? Óbvio, eu fui consultado no sentido de saberem se eu faria alguma objeção, se eu me sentiria constrangido em algum momento. Em absoluto, de forma alguma. Apoiei, né? Até a inscrição, o slogan que foi criado, é um slogan que eu acredito: Jesus cura a homofobia, né? Para mim, Jesus cura qualquer outra fobia, né? A homofobia e qualquer outra fobia que, em última instância, tem a ver com pessoas sendo agredidas, ofendidas e mortas. Eu diria assim, Jesus intervém nesses processos e estanca esses processos que podem gerar a morte das pessoas. Então, eu óbvio que apoiei. Temos recebido algumas pessoas que têm curiosidade para saber como é que é a nossa reunião, né, como é que nós nos reunimos, e quando chegam lá... Que se virou uma igreja inclusiva. Nunca foi a nossa intenção, não é a nossa intenção. Particularmente eu não apoio esse tipo de iniciativa. Eu penso que nós temos que aprender a conviver juntos na heterogeneidade, né, e não na homogeneidade, né? Mas é na diversidade e na adversidade que nós vamos estabelecendo caminhos uns com os outros, de aceitação, de acolhimento, de perdão, de graça, de mudanças, não é? Então, assim, quando isso foi desencadeado por alguns, eu não tive nenhuma dificuldade de apoiar. A repercussão foi muito grande, não nos trouxe
alguns dizem, isso vai te trazer problema. Não, a mim não trouxe nenhum problema, nem à minha família e nem à nossa comunidade. Nós estamos convivendo com isso naturalmente. E assim, o convite é, todos nós nos submetemos ao Evangelho. Todos nos submetemos ao Evangelho. E o que o Evangelho produzir em nós, é isso que vai, de fato, fazer a diferença. Porque do outro lado, assim como esse slogan de Jesus cura a homofobia, eu percebo que do lado dessas pessoas existem também aqueles que dizem da mesma forma, né? Toda violência gerada, até mesmo todo gaysismo, né? Nós não somos a favor, né? Nós vivemos essa vida, não somos a favor disso, não somos a favor da violência, não somos a favor desse confronto, entende? E assim como da parte dos cristãos, né? Que a proporção é muito pequena. Na verdade, a proporção desse assunto é muito pequena diante de tudo que tem sido colocado, né? O Ariovaldo Ramos fala uma coisa muito interessante, ele fala muito dos coronéis, e vivemos a época ainda dos coronéis, isso no Evangelho está explícito, né? E alguém pode dizer, mas os evangélicos não estão afrontando, batendo literalmente nas pessoas, né? Mas como tu falou aí no meio do caminho da nossa conversa, que são palavras, né? São atitudes, né? Que tem trazido esse ódio para dentro dos corações, né? Por quem? Pelos coronéis, né? Querem uma hegemonia, talvez política religiosa no Brasil, né? Eu costumo dizer, Deus nos livre disso, né? Dessa hegemonia política evangélica, né? Nós sofreríamos o caos, né, no Brasil se tivéssemos isso. E da mesma forma, olhando para o outro lado, né? Uma hegemonia de outros setores, né? Não é saudável, né? Não foi nada disso que nós aprendemos com Deus, inclusive, né? Então, inclusive, eu vejo que a mídia ela tem feito muito esse papel, né? O papel, entre aspas, dela, né? Ela quer ibope. O que dá ibope? Ela pega o pior dos evangélicos, ela pega o pior, né? De qualquer assunto que esteja em pauta, né? E ela joga porque isso dá ibope. Eu escrevi agora esses dias que, na verdade, as pessoas de consenso, as pessoas que têm um equilíbrio, elas não dão ibope, elas dão sono nas pessoas. Porque as pessoas não gostam de pensar, né? Elas não gostam de assuntos que tragam, qual a palavra que a gente usa, que tragam polêmica, né? Elas não gostam de pensar. Né? Então, a mídia só está fazendo um papel podre dela, né? Poucos deles têm feito um papel equilibrado, né? Então, é isso que tem acontecido. E assim, na verdade, tem muito medo, né, de que, falando da mídia, por exemplo, de que a mídia passa a ideia de que a vida se resume a meia dúzia de temas. E a vida não se resume a meia dúzia de temas. Os temas são muito menos os temas que as empresas de comunicação que vivem de ibope, que vivem de audiência, propõem, né? Que eles vão propor aquilo que lhes traz os favorecimentos que eles precisam, os recursos que eles precisam. Mas eu diria assim, a pauta da vida não é feita pelos meios de comunicação.
não é? A pauta da vida, ela não é construída por um grupo, por uma facção, por um segmento, por uma ideologia, né? A pauta da vida, ela é construída pela própria vida de cada um e do todo. Então, para mim, reduzir a existência a meia dúzia de temas, como me parece que as coisas estão caminhando, e sobretudo por aqueles que deveriam ter temas maiores e mais relevantes para lidarem, provoca um reducionismo existencial que nos leva à mediocridade, porque na verdade, à medida que elegemos alguns temas polêmicos, né, como sendo a agenda, né, a agenda do governo, a agenda da igreja, a agenda da sociedade. Parece que vira a agenda de Deus. A agenda de Deus, o céu parou para observar essas coisas, nós desprezamos o que de fato deveria ser a agenda de gente do bem no universo, que é, sobretudo, a pobreza, a injustiça, a fome, os problemas mais básicos que nós temos, do tipo, para mim, a agenda principal que nós deveríamos ter é o fato de que nos bolsos das 3 maiores religiões do mundo, monoteístas, está a maior riqueza do planeta. Não obstante, o planeta é pobre, o planeta é miserável. Você ainda tem gente vivendo, segundo os índices de IDH, né, abaixo da linha da miséria. Então, assim, isso não é problema. Isso não é problema. Quer dizer, as periferias das cidades, as periferias do mundo, onde você tem famílias convivendo com ratos e esgoto e sem absolutamente nenhum tipo de mínimo de decência, isso não é problema. Não vira tema. Não vira tema. Quer dizer, a educação, a saúde, a moradia, isso não é tema. Quer dizer, nós vamos trazer para a mesa os temas que, como você chamou, que esses coronéis, esses tiranos, interesseiros, né, que estão de algum modo tirando para si proveito, esses temas é que vão dar o tom da agenda da minha vida. Desculpe, da minha vida não. Da minha vida não. Que se lasque. Da minha vida não. Eu diria, vou tratar, vou lidar com isso, mas eu vou lidar com tudo aquilo que eu entendo que Evangelho. É o Evangelho. É o Evangelho que lida e que toca, que deseja tocar em todo o ser humano, onde ele estiver, na condição que ele estiver, e trazer de volta a dignidade humana. Então, assim, sempre que se polariza, e as mídias e as redes sociais, elas tendem a serem cooptadas, né, para serem defensoras dessas... E a igreja polariza? E aí polariza-se essas discussões, e aí fica todo mundo com a impressão que a única coisa que se tem que fazer na vida é do tipo, qual é a sua opinião sobre a homossexualidade? Meu querido, eu tenho muito mais coisa que fazer na vida. Entre outras, acolher e cuidar dos meus amigos, dos queridos e queridas que me procuram com as suas dores na alma por conta de sua orientação sexual. Aliás, isso fixa relacionamentos ou não, né? Dependendo do que tu pensar, eu sou mais pro teu lado ou não. Exatamente. E às vezes, como conversamos ainda hoje, à medida que isso se polariza, o que se define isto como uma agenda, despreza-se o fato de que as questões da sexualidade, seja para homossexuais ou para heterossexuais, ou qualquer outra categoria que se encaixe nisso, elas vão muito para além, muito para além. Você tem outras tantas situações que mereceriam nossos cuidados e mereceriam nossas observações, mas à medida que isso toma conta de toda a pauta, né, a gente não discute, a gente não fala, a gente não trata, né?
de homens e mulheres, de jovens, de meninos e meninas, né, que vivem situações as mais absurdas, né, do tipo famílias que vivem em tais condições que os pais têm relações sexuais na frente dos filhos e ninguém se dá conta disso, de que isso está provocando violências gravíssimas na psique dessas crianças, né, que não poucas delas estão na marginalidade, precipitando inclusive, né, suas tendências, precipitando suas pulsões, porque viram antecipadamente aquilo que não precisavam ter visto. Não deveriam ter visto. Percebe? Então assim, pera lá, gente, a agenda não é só essa não. Nós temos como gente que segue Jesus de Nazaré, como o próprio Cristo, que foi de A a Z. Jesus foi de A a Z nos temas da vida. Ele começou a apontar. E foi tocando em tudo. Como que querendo dizer assim, olha, olhem para isso. Olhem para isso. Não fiquem fixados, né, só num ou no outro caso. Não, olhe para tudo, olha para a vida. Olha para a vida e vê onde é que você pode exercer aquilo que você diz que é, né? Sal, luz, perfume de Cristo, obra-prima do Senhor, alguém que, sobretudo no meu modo de entender, no anonimato deveria se inserir nos contextos da sociedade, em qualquer área dela, e fazer com que a dignidade humana fosse ali resgatada. Processos de maldades, processos de injustiça. Então, assim, às vezes você tem alguém com uma bandeira, né? Mas lá onde trabalha tem processos de injustiça que estão acontecendo todo dia e ele não entra ali para interromper. Processos de maldade que estão acontecendo todo dia e ele não se dá conta disso, mas não obstante ergue uma bandeira, tendo como que, dando a ideia de que aquela é a única agenda que a gente tem como seguidores de Jesus no mundo. Não, a nossa agenda é muito mais ampla, muito mais ampla. É como eu penso nesse sentido. Para encerrar, como tu definiria tudo isso? Efésios 6:2, que diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, potestades aí desse mundo tenebroso, contra as forças do mal, né? Então nesse bate-papo, qual é a definição desse texto então para ti? Eu acho que essa é um convite, esse texto é um convite aos que seguem Jesus de Nazaré a oração, isto é, uma vida devocional, disciplinada, sincera, onde a oração não é uma moeda para se trocar com Deus alguma coisa, para se tirar de Deus alguma coisa, mas a oração é um estado de comunhão, de intimidade, de escuta, né? Saindo desse ambiente da oração, se inserir na vida, sabendo que nós temos que lutar com forças que nós desconhecemos, né? Com as trevas que nós não sabemos exatamente discerni-las, a não ser a partir de uma caminhada de fé, de uma caminhada devocional, de uma caminhada cuidadosa diante do Senhor. Acho que essa expressão que o Paulo usa aos irmãos de Éfeso é um convite para a devoção, né? Tipo, alguém tem que se dobrar neste universo diante de Deus por causa das pessoas, do mundo e do que há no mundo. Alguém tem que se dobrar diante de Deus. Então eu diria assim, nós fomos convidados para isso, né? Para essa devocionalidade ativa, né? De ação, né? Mas com esse discernimento
nem sempre sabemos com o que e com quem estamos lidando. Né? Para mim, eu sou daqueles que creem que no universo há correspondência espiritual para tudo. Né? Do tipo, o Ari, você citou o Ariovaldo Ramos, o Ari tem uma expressão que eu acho interessante: invoque que alguma coisa vem. Não sei o que, mas que vem, porque há uma correspondência no mundo espiritual de tudo aquilo que nós tratamos aqui. Na verdade, também alguém já disse que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência de humanidade. Nós não somos humanos com uma espiritualidade, nós somos seres espirituais vivendo essa dimensão humana, com uma correspondência no mundo espiritual em absolutamente tudo. Então isso nos convida para uma vida devocional. Acho que hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso, inclusive, né? Então é um convite para uma vida devocional. E pegando o gancho e indo para um fechamento de entendimento do que nós estamos falando, porque também eu entendo que a partir de uma devocionalidade sincera com o Senhor, nós seremos instruídos a lidar com aquilo que está diante de nós e aquilo que virá, e aquilo que ainda nós não sabemos, né? É o Senhor que vai nos instruir a lidar com aquilo que nós ainda não conhecemos e ainda não sabemos, inclusive as interpretações que nós precisamos fazer das Escrituras, as releituras que nós precisamos fazer do Evangelho, usar Jesus como lente para reinterpretar as Escrituras, lembrar que Jesus não tocou em alguns assuntos, entendeu? Isso não significa dizer que nós não devamos tocar, mas o fato dele não ter tocado pode nos inspirar a refletir mais corretamente sobre algumas circunstâncias. Então, penso que esse é o convite, do tipo, resgatar em nós uma devocionalidade que nos conduza à intimidade com o Senhor, que nos conduza a discernimentos melhores para poder lidar com as complexidades da vida e, sobretudo, dos seres humanos. Acho que não tem outro bom caminho para se fazer. Certo. Quero te agradecer. Como eu falei, talvez preferisse qualquer outro assunto, né? Mas enfim, tá aí na pauta. Está na pauta do momento, né? Mas não é a única pauta. Não é a única pauta. Está na pauta das divisões entre eu sou A, eu sou B, né? Está na pauta, assim como outros assuntos, né? A redução da maioridade penal e todos esses assuntos, né? Mas foi importante, né? Eu creio que faz parte da nossa vida de fé e o entendimento da palavra trazer esses assuntos à tona, né? Então eu quero te agradecer, Brega. Sempre é bom estar contigo, né? Bom estar junto também. E a gente poder viver esse tempo de amizade, né? De caminhada do reino, né? Eu acho que a denúncia mais contundente que a gente pode fazer contra o que não é o Evangelho é isso aqui que nós estamos fazendo: viver o Evangelho, no amor, na amizade, na comunhão, no serviço. Acho que essa é a resposta mais contundente que a gente dá daquilo que eu entendo que não é o Evangelho. Não é o Evangelho. Então, assim, isso que se dar a isso, né, se entregar, né, à convivência e ao amor, é uma resposta constrangedora, santamente constrangedora para aqueles que estão usando o Evangelho como um instrumento para a agressividade, né, para o ódio. Para mim, eu não encontro respaldo no Evangelho para isso. A impressão que eu tenho é que
E é o que se percebe, que nós, os evangélicos em si, tentam mostrar ou tentar pregar o evangelho de uma maneira que eles não são. A gente falava isso agora há pouco, antes de vir para cá, né? Muitos desses fundamentalistas, dessa turma toda, nós vemos batendo em cima de algumas teclas, né? E por outro lado, o camarada, como assim como nós, tem as suas dificuldades, os seus pecados e as suas, né? O camarada bate contra uma agenda gay, mas ele troca a esposa por uma menina de... poderia ser sua filha, enfim. Pois é. Né? E parece que fica, não, mas aos seus motivos, né? Quer dizer, e as pessoas não veem isso. Pois é. Os bons assuntos de a gente tratar disso é porque tu conhece alguns dos meus problemas, né? As dificuldades e assim por diante, né? E eu dos teus, e assim nós vamos caminhando a vida de fé, afiando um ao outro, sem querer imprimir uma coisa que nós não somos. Sim. Então, é bom estar contigo, né? Digo mesmo. É bom a gente ter tido esse bate-papo aí. Que bom. E o Cláudio de São Paulo, né? A gente vai dizer para ele que esse material chega para ele. Esse chega. Cláudio, esse material chega para ti. Deus abençoe. Tá bom. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.